Muito bom estar aqui. Então, foi um dia em abril, no fim de abril de 2016, quando Rachel entrou no meu escritório e olhou para mim com um sorriso esquisito na sua cara. Ela disse: "Não me apetece beber chá." Meu coração começou a bater mais e mais rápido. Pois o sabor é um bocado metálico, não é? Já está. Já está. Ela sabia, eu sabia também. Antes de ter tempo para ir para a farmácia para comprar um teste, antes de ter tempo para ligar um médico, antes de ter tempo para fazer uma ecografia, eu sabia e a Rachel sabia que ela estava grávida com o Tim. Ou seja, para outras pessoas, que ela tem a ver com a sensação de sentir enjoada logo da manhã, depois de acordar. Ou de sentir rabugento, sempre. Ou, se calhar, de sentir cansaço, muito cansaço. Ou para reparar aquela barriga a crescer. Ou seja, sinais de gravidez. Mas não Rachel. Não Rachel. Para ela, o sinal, a evidência que ela estava grávida foi: ela não queria beber chá. Somos mesmo ingleses, não é? Somos mesmo ingleses. Pronto, esta manhã nós vamos olhar para 1 João, o livro do 1 João na Bíblia. Como vocês provavelmente sabem, o 1 João foi uma carta escrita pelo apóstolo João no fim do primeiro século e aborda um assunto que era e que é um assunto bastante importante. E é o seguinte: como é que eu sei que eu sou um cristão? Como é que eu posso ter a certeza que de facto eu sou um cristão? É uma pergunta bastante importante, não é? Eu lembro-me, na minha infância e enquanto adolescente também, fazer a mesma pergunta a mim próprio. Será que eu era um cristão? Um verdadeiro cristão? Um cristão salvo? Eu pensava que eu era, afinal, eu já tinha arrependido e colocado a minha confiança em Jesus. Mas a cena é que eu conhecia aquelas histórias na Bíblia sobre pessoas que começaram bem e depois desviaram. Ou seja, o rei Saul, não é? Ele começou muito bem, mas ele acabou de não ser um verdadeiro crente. Ou alguém que era muito zeloso. O Saul, ou seja, o apóstolo Paulo, mas antes da sua conversão. Ele teve muito zelo, mas não zelo pelo Senhor. Ele não era um verdadeiro crente até a sua conversão. Então, como é que eu podia saber? Eu sabia naquela época que eu não queria ser como elas, ou seja, eu queria ser um seguidor autêntico de Jesus Cristo. Queria ser. Então, tantas vezes, quando houve um apelo na igreja, não é? Quando o pregador, o pastor fez um apelo e convidou todas as pessoas que queriam entregar as suas vidas nas mãos de Jesus para repetir aquela oração, eu sempre fiz aquela oração. Eu acho que eu fiz a oração de conversão 20, 30, 40 vezes, não me lembro quantas vezes. E a minha oração foi: Senhor, eu acho que eu pertenço a Ti, mas se não, por favor, aceite-me. Quero seguir-te. Não sei se vocês sabem o que eu estou a dizer. Se calhar algumas sim. Se calhar algumas de vocês já passaram por momentos de dúvidas sobre a tua fé e se a tua conversão era genuína. Momentos em que tu ficaste na cama à noite sem conseguir dormir a pensar: será que depois da minha morte o Senhor vai receber-me com um grande sorriso e dizer: muito bem, servo bom e fiel? Ou será que Ele vai rejeitar-me e lançar-me para fora nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes? Pois esta pergunta não é uma pergunta teórica. Ou seja, isso é uma pergunta real, é uma pergunta importante. Pois se nós pertencemos ao Senhor ou não, importa. Então, mais uma vez, vou fazer a pergunta: como é que nós podemos ter a certeza de que somos cristãos? Genuínos. É uma sensação subjetiva. Eu sinto-me que sou um cristão.
Ou há uma maneira de saber? Graças a Deus, 1 João ajuda-nos muito. Pois 1 João diz-nos que, tal como vai haver evidência que aponta para o facto que alguém está grávida, para Rachel ela deixou de beber chá, também vai haver evidência que aponta para o facto que alguém é um verdadeiro cristão. Então, é muito importante, não é? Que nós percebemos que a evidência em si não faz-nos cristãos. Ou seja, o fato que a Rachel tinha deixado de beber chá não faz Rachel grávida. Não é isso, obviamente. Mas é um sinal, é evidência da sua gravidez. E é a mesma coisa na vida cristã. Ou seja, nós tornamos-nos cristãos através de arrepender dos nossos pecados e confiar em Jesus. E nós sabemos isso. Mas sempre vai haver evidência se nós somos verdadeiros cristãos. E é sobre esta evidência que o texto hoje trata. Então vamos abrir as Bíblias, 1 João, capítulo 2, e eu vou ler. Enquanto eu leio, seria bom para pensar, cada pessoa pensar, então, quais são as evidências aqui que podem mostrar-me que eu sou de facto um cristão ou não? Então, 1 João 2, versículos 3 a 27, e eu vou ler. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim, como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Elas saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, elas se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque saibais e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permanece em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerás vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna.
isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esta carta do 1 João, que nós possamos ler agora, e nós pedimos que possas estar conosco através do teu Espírito Santo, Senhor, e que tu possas falar aos nossos corações, Senhor, para que nós possamos consigamos entender a tua palavra e aplicá-la nas nossas vidas, hoje e para sempre, Senhor. Então oramos tudo isso em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Eu espero que as pessoas no Zoom conseguiram ouvir, porque o microfone estava a ficar cada vez mais baixo enquanto eu estava a ler e eu não tinha reparado. Desculpem, amigos no Zoom. Vou tentar melhorar isso. Então, João dá-nos 3 evidências que há na vida do verdadeiro cristão. 3 evidências. E nós vamos olhar para estas 3 evidências para diagnosticar a nossa condição, a verdadeira condição espiritual, esta manhã. Então, a primeira evidência é a seguinte. Primeira evidência. Será que estamos a guardar os mandamentos de Deus? Versículos 3 a 6. Será que estamos a guardar os mandamentos de Deus? Versículo 3, mais uma vez. Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, amigos, se a tua vida reflete a fé que tu professes, ou seja, se tu és alguém que guarda os mandamentos de Deus, que guarda a palavra de Deus, versículo 5, que anda nos caminhos de Deus, versículo 6, então podes ter confiança, podes ter a certeza que pertence ao Senhor. Mas, se a tua vida é uma mentira, se tu estás a desobedecer os mandamentos de Deus e não estás a andar no caminho de Deus, então João diz, portanto Deus diz, que tu és um mentiroso, que a verdade não está em ti e que não pertences a Deus. Então a grande pergunta é, quem és tu? Quem sou eu? O verdadeiro cristão ou o mentiroso? Há 2 opções só. Aquele que obedece os mandamentos de Deus ou aquele que desobedece os mandamentos de Deus. Claro, quando João fala sobre obedecer os mandamentos de Deus, ele não está a falar sobre perfeição aqui também. Ou seja, no capítulo 1 e os primeiros 2 versículos do capítulo 2. Ou seja, ele tem sido bastante claro que cristãos vão continuar a pecar e falhar e quebrar os mandamentos de Deus. Mas é por isso que Jesus é tão bom. E o Evangelho é uma boa notícia. Ou seja, versículo 1. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, João não está a dizer que apenas as pessoas que podem ter a certeza da sua salvação são as pessoas que são perfeitas. Não, não é isso. Porque isso ia excluir todos. Mas o que ele está a dizer é que aquelas pessoas que estão a lutar ativamente, com intencionalidade, lutar de viver para Jesus e para obedecer os seus mandamentos. As pessoas que estão a lutar contra o seu pecado e a procurar viver uma vida santa. Ou seja, é elas que pertencem ao Senhor. Ou seja, se a tua vida reflete a vida de Jesus, cada vez mais, semana após semana, mês após mês, ano após ano,
Ou seja, se tu estás a lutar de guardar a sua palavra dia após dia, a crescer em obediência e santidade, então podes ter certeza que és um cristão, um verdadeiro cristão. No entanto, no outro lado, se tu afirmas ser cristão, mas desobedece a Deus numa maneira habitual, persistente, continual, sem arrependimento, então és um mentiroso. Não tens a verdade, não pertences a Cristo. Ou seja, não importa o que as outras pessoas pensam de ti. Esta manhã, no Zoom ou aqui, no edifício. Não importa se os teus amigos e familiares pensam que tu és um cristão. Não importa se tu gostas muito de falar sobre Deus e dizer expressões como se Deus quiser, ou pela graça de Deus, ou glória a Deus, ou Deus te abençoa. Se não estás a guardar os mandamentos do Senhor, a verdade, ou seja, Jesus, não está em ti. Se calhar nós podemos enganar as outras pessoas, podemos enganar a nós próprios, mas não dá para enganar a Deus. Eu confesso que tenho receio que a hipocrisia faz parte da cultura evangélica em Portugal e é muito mais comum, é muito maior do que nós queremos admitir. E se nós não reconhecemos a hipocrisia por o que é, e se nós não levamos a hipocrisia a sério, vai matar-nos um dia, mais logo ou mais tarde. Ou seja, como é que é possível que um homem pode pensar que está tudo bem a gritar contra a sua esposa dia após dia após dia, a humilhá-la, a fazê-la chorar noite após noite e depois chegar à igreja no domingo de manhã a sorrir como se tudo estivesse bem? Como é que é possível que uma mulher consegue pensar que está tudo bem a não ler a Bíblia durante a semana, a não orar, a não pensar em Cristo ou em Jesus, a não viver para Ele no seu local do trabalho, mas chega na igreja e a pensar que é uma mulher forte no Senhor? Como é que um jovem pode pensar que está tudo bem a ver sexo, violência, entretenimento na televisão todos os dias e depois chegar no clube bíblico e a dizer que é muito importante viver para Cristo e servi-lo e glorificá-lo em tudo, como eu? Como é que isso pode acontecer? Não deve acontecer, não é? Não deve acontecer, mas acontece nas igrejas em Portugal, nas igrejas na Europa, se calhar na nossa igreja também. O que está a acontecer? Como é que nós podemos ter uma cultura onde isso é aceitável? Ou seja, onde as nossas vidas privadas são muito diferentes do que as nossas vidas públicas. Eu digo isso enquanto homem convencido do meu pecado nessa área. Lembro-me, há alguns anos, ou seja, conduzir para a igreja, para aqui, uma manhã, depois de ter uma discussão com Rachel, depois ficar muito rabugento, sem paciência, muito frustrado como as crianças. Ou seja, eu não estava a mostrar a beleza do Evangelho, eu estava mesmo chateado. E depois cheguei aqui, e o que é que eu fiz? Mostrei-vos quão chateado eu estava. Não. Olá, tudo bem? Bom dia, bom dia. A fingir que tudo estava bem, porque eu sou super espiritual. Que hipocrisia. Que mentira. Que engano. E não devia acontecer dentro da igreja. Não devia acontecer dentro da comunidade cristã. Não devia acontecer conosco. Então pensa nas vossas vidas. Pensa na tua vida. Será que tu obedeces a Deus com regularidade? Ou será que tu desobedeces a Deus de uma maneira habitual e sem arrependimento? O que é que tua esposa diria? Se calhar é uma boa pergunta, não é? O que é que teu marido diria? O que é que teus pais diriam? O que é que os teus filhos diriam? As pessoas que conhecem-te muito bem. Há muitos problemas causados nas famílias cristãs, quando elas estão a olhar para os seus pais, que estão a viver uma vida particular, segunda-feira ao sábado, ou seja, com ira, com amargura, com ganância, com egoísmo, com preguiça, mas
elas chegam na igreja no domingo e está tudo bem e elas são super espirituais. E as crianças estão a crescer e a ver a hipocrisia e depois elas não querem nada a ver com isso. Não querem nada a ver com Jesus, com a igreja, porque elas pensam que é assim. A vida cristã é uma vida de hipocrisia. Não deve ser assim, não pode ser assim. Eu não conheço os vossos corações, já disse isso várias vezes e vou continuar a dizer isso. Não conheço os vossos corações. E graças a Deus vocês não conhecem o meu coração, que é muito bom que vocês não conhecem isso. Mas eu percebo, eu sei que a nossa tendência natural é para pensar que nós somos mais espirituais do que de facto somos. E nós precisamos de levar este aviso a sério. Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, se não há evidência na tua vida, se tu não estás a guardar os mandamentos de Deus, se tu sabes que estás a viver uma mentira, então, por favor, para. Na igreja não vai haver julgamento se nós descobrirmos que de facto tu és um pecador. Vocês não vão, espero eu, julgar-me depois de descobrir que eu sou um pecador. Ou seja, dentro da igreja nós devemos saber que todos nós somos terríveis e pecadores e falhamos. Nós sabemos isso, temos isso em comum, não é? Então não devia ser uma surpresa. Então se tu estás a viver esta vida de mentira, ou seja, presta atenção ao Espírito Santo, se ele está a convencer-te do teu pecado e arrepende-te, confesse o teu pecado e pede a Deus para ter misericórdia contigo. Porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é cheio de amor e compaixão. Ele está pronto, Ele quer te perdoar, Ele quer nos dar vida. Só temos que ir para Ele com mãos vazios, em arrependimento genuíno. Então, isso é a primeira evidência. Será que estamos a guardar os mandamentos de Deus? Segunda coisa, será que estamos a amar o povo de Deus? Será que nós estamos a amar o povo de Deus? Versículo 7. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ou seja, a marca de um verdadeiro cristão, versículo 10, é que ele vai genuinamente, verdadeiramente, a amar os seus irmãos em Cristo. E isso não deveria ter sido uma notícia para as pessoas que leram a carta dos 1 João há 2000 anos. Porque ele diz-lhes, não é? No versículo 7, que ele não está a escrever um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Ele está a falar, obviamente, sobre o que Jesus tinha dito aos seus discípulos, em João 13, quando Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amais uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, é bastante claro. João 13, 1 João 2, ou seja, é a mesma coisa. Então, olha para a tua volta agora na igreja. E as pessoas no Zoom. Olha para os ecrãs, para as outras pessoas no Zoom. Olha para o teu irmão, a tua irmã em Cristo. E a pergunta é, será que tu amas todas as pessoas aqui? Será que tu amas os teus irmãos em Cristo? Não apenas os cristãos que têm a mesma idade que tu. Ou os cristãos que têm interesses em comum. Ou os cristãos que fazem parte da mesma família de sangue. Ou os cristãos com o mesmo nível de educação. Ou cristãos do mesmo país. Mas todos os cristãos, todos, devíamos amá-los. Será que nós
somos uma igreja onde há amor genuíno uns pelos outros, sem exceções. Não apenas no domingo, mas durante a semana. Será que nós oferecemos ajuda durante a semana, sacrificialmente? Será que nós oramos uns pelos outros, quando mais ninguém está a ver? Será que nós amamos uns às outras? Eu acho que foi muito fixe quando Cidália, no início do culto, tu partilhaste a gratidão. Gratidão pela família, não apenas família de sangue, mas família. Família em Cristo. Ou seja, cristãos, nós. E é isso que a igreja é. E deve ser. E é um privilégio e uma bênção enorme. Mas infelizmente não é sempre assim dentro da igreja. Eu ouvi recentemente não, foi há um ano. Recentemente eu sou velho, então há um ano ouvi isso, que há uma igreja, não vou dizer onde, mas em Portugal, onde há dois cristãos que não falam uns com os outros. Não falam. Ou seja, eles são chateados uns com os outros há 10 anos. 10 anos, eles fazem parte da mesma igreja. Eles estão sentados na igreja a cantar, a orar, a fazer parte, mas eles estão tão chateados uns com os outros por alguma coisa que aconteceu. Acho que tem uma coisa com uma família, ou não me lembro dos detalhes, e não sei muito bem os detalhes. Mas que eles simplesmente não falam. Como é que isso é possível? Dentro da comunidade cristã, como é que isso é possível? Não é possível. Não é possível. Versículo 9. Aquele que diz, está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Se há um cristão com quem tu não estás em comunhão, com quem tu não estás a falar, a quem tu estás a ignorar, a evitar, a odiar, então não há certeza que tu és um verdadeiro cristão. Não, eu não estou a dizer isso. Deus está a dizer isso em 1 João 2, versículo 9. Então, será que há alguém aqui que nós temos que perdoar e temos que trabalhar para ser reconciliados com esta pessoa? Será que há alguém aqui, ou no Zoom, ou alguém que conhecemos, que é um cristão, que precisamos de ser reconciliados com? Se sim, faça isso agora. Depois do culto, hoje à tarde, liga a pessoa, fala com a pessoa, pede perdão, não importa quem tem culpa do que aconteceu há tantos anos, ou tantas semanas, ou hoje de manhã, pede perdão e faz um esforço para ser reconciliados. Porque isso é uma marca de um verdadeiro cristão. Versículo 11. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. Normalmente, nós não estamos acostumados a ler sobre as trevas a cegar os olhos de alguém, não é? Isso não é muito normal. Normalmente é o sol, a luz que cega os olhos de alguém. Mas aqui, não. É as trevas. E é isso que acontece com alguém que odeia o seu irmão. Um cristão que odeia um outro cristão. O odeio significa que ele é cego, ele está a vaguear nas trevas, sem capaz de ver a luz, a tropeçar de um lugar para outro lugar, sem saber de onde é que ele vai, para onde ele vai. Pronto, isso faz algum sentido, não é? Faz algum sentido. Mas também faz sentido quando João está a dizer que se tu odeias o teu irmão, então não és um verdadeiro cristão. Isso faz sentido porque, pensa, se tu odeias o teu irmão, então obviamente não percebes o Evangelho, certo? Ou seja, como é que, será que alguém tem feito algo pior contra nós do que nós temos feito contra Deus? Será que alguém tem nos tratado de maneira tão terrível que é pior do que a maneira que nós temos tratado a Deus? Resposta? Não. Não, todos nós temos falhado, todos nós temos rejeitado a Deus. Se nós estivéssemos lá há 2000 anos, provavelmente a maioria de nós íamos dizer crucifica-no, crucifica-no, crucifica-no. Nós não somos bonzinhos. Mas, e aqui está o meu versículo favorito, que todos vocês devem saber, porque eu já vos disse muitas vezes, Romanos 5:8, mas
Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda bonzinhos, sendo nós ainda pecadores. Por que ele fez isso? Por causa do amor. E se nós entendemos o amor de Deus através de Jesus Cristo, nós vamos entender que nós somos pecadores terríveis, mas que Jesus veio para nos perdoar. E se Jesus, Deus perfeito, veio e consegue nos perdoar, nós conseguimos perdoar o nosso irmão. Certeza sim. Então, mais uma vez, vou fazer a pergunta, vou encorajar-te a pensar sobre a tua vida. Será que tu guardas os mandamentos de Deus? Será que tu amas o povo de Deus? São evidências da nossa verdadeira condição espiritual. Bem, agora, neste momento, João faz um parênteses na sua carta. Não temos tempo para olhar muito sobre isso, mas versículos 12 a 17. E vou dizer, basicamente, a razão que ele faz esta parênteses. Basicamente, eu acho que ele sabe que as primeiras duas evidências são bastante duras e difíceis, não é? E provavelmente vai haver algumas pessoas a ler a carta, e se calhar há algumas pessoas aqui esta manhã a pensar e a se sentir convencido do seu pecado, e se calhar condenado. E João quer dizer que ele não está a tentar condenar as pessoas. De facto, ele está a tentar dar-lhes certeza da sua salvação. Pois, no versículos 12 a 14, ele lembra-lhes que, de facto, os seus pecados foram perdoados. Que eles, de facto, conhecem o verdadeiro Deus, aquele que esteve lá no início. Que eles têm lutado contra o pecado e que eles têm sido vitoriosos através da força da palavra. Ou seja, eles são cristãos, eles são verdadeiros crentes. E é por causa disso que depois ele dá um aviso, versículos 15 a 17, para não amar o mundo, nem as coisas no mundo. Na carta do 1 João, o mundo representa tudo em oposição a Deus, tudo contra Deus. Então, ele não está a dizer que não devíamos amar as pessoas à nossa volta, não devemos amar os nossos vizinhos e amigos, não é isso. Obviamente, sim, devíamos amá-los, obviamente. Mas não devemos amar o que está em oposição a Deus, o que está contra Deus. Porque não dá para amar o mundo, versículo 15, e amar o Pai no mesmo tempo. Pois o mundo afasta-nos de Deus. O mundo afasta-nos da verdade. E também o mundo é temporário. Ou seja, não vai durar. É apenas as pessoas que vão agarrar a Deus que vão durar para sempre. Então não desiste, João diz. Continua e perseverar. Então é tipo um encorajamento e um aviso para permanecer. Mas depois João volta às evidências. Já vimos duas evidências, não é? Conseguem lembrar quais são? Duas evidências? Se nós estamos a guardar os mandamentos de Deus e se estamos a amar o povo de Deus. Terceira evidência. Será que nós estamos a confessar o Filho de Deus? Versículos 18 a 27. Basicamente, há mais ou menos dois falsos evangelhos que existem no mundo. Basicamente há dois tipos de falsos evangelhos falsos. Há o evangelho de Jesus mais, e já vimos isso muitas vezes recentemente, quando nós estudávamos a carta aos Gálatas. O evangelho de Jesus mais. Isso é o evangelho que diz que Jesus é fixe, ele é bom, tudo bem, mas tens que fazer mais. Tens que orar mais, tens que dar mais dinheiro, normalmente é isso. Tens que fazer uma peregrinação, tens que fazer algumas boas obras para ser um cristão. Jesus não basta. Mas também temos o evangelho de Jesus menos. E o evangelho de Jesus menos nega algumas verdades-chave, normalmente sobre a pessoa de Jesus. Ou seja, a maioria dos seitas fazem isso. Ou seja, eles dizem que Jesus, ele não era 100% Deus. Não era. Ele foi um ser criado, mas especial ou abençoado.
Isso que os testemunhos de Jeová, por exemplo, dizem. Ou eles dizem que Jesus não foi um homem, verdadeiro homem. Não. Ou seja, ele pareceu um homem, mas não foi. Ambos os evangelhos, o evangelho de Jesus mais e o evangelho de Jesus menos, são falsos, são perigosos, afastam-nos de Deus, afastam-nos da salvação. E João diz, são mentiras. Versículo 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permanece em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Amigos, doutrina importa. Se tu negas que Jesus é o Cristo, que ele é o Messias prometido, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Rei que veio para servir e para entregar a sua vida para nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Se nós negamos tudo isso, somos mentirosos, não somos cristãos. Eu sei que não é uma opinião popular, não é? Há pessoas que podem dizer que isso é uma perspectiva muito divisiva, ou muito intolerante, ou muito arrogante. Mas não basta simplesmente dizer que acreditamos em Jesus. Ou seja, os anticristos, no versículos 18 a 27, eles provavelmente acreditaram em Jesus de alguma forma, mas eles não acreditaram que Jesus era o Cristo. Testemunhas de Jeová acreditam em Jesus, acreditam, mas não acreditam no Jesus da Bíblia, acreditam num outro Jesus que não existe. Pois importa em qual Jesus nós acreditamos. Então, vamos fazer a pergunta: no qual Jesus tu acreditas? Provavelmente vamos responder: verdadeiro Jesus, não é? O autêntico Jesus. Mas todos teriam isso. Todos dizem isso. Então, como é que nós sabemos quem é o verdadeiro Jesus? Resposta na Bíblia, na palavra de Deus. Ou seja, é aí que nós podemos descobrir o verdadeiro Jesus. Jesus que é o Cristo. Jesus que tem poder para salvar. E é por isso que é importante que nós ensinamos a Bíblia semana após semana, incluindo textos um bocado complicados. O texto de hoje não é exatamente fácil, não é? Não sei como é que vocês se sentiram quando eu comecei a ler. Parece-me um bocado complicado. Mas é importante que nós estudamos a Bíblia, toda a Bíblia, para que nós possamos ficar firmes na nossa fé contra os falsos evangelhos e falsos mestres. E a verdade é que enquanto nós estamos a ouvir a palavra, ou seja, nós podemos confiar que através da obra do Espírito Santo que nos ungiu na nossa conversão, versículo 20 e 27, nós vamos permanecer firmes. Vamos conhecer a verdade, não vamos ser enganados e vamos ter vida eterna. Então, 3 evidências para medir a nossa condição espiritual. Claro, mais uma vez vou dizer, nós somos salvos pela graça, não somos salvos pelas evidências, ok? Mas, se nós somos verdadeiros cristãos, vai haver evidência. E a evidência que João nos apresenta hoje é, será que nós estamos a guardar os mandamentos de Deus? Será que nós estamos a amar o povo de Deus? Será que nós estamos a confessar o Filho de Deus? Então vamos examinar as nossas vidas no poder do Espírito Santo para ver se, de facto, há evidência. Para a maioria, se calhar para todos nós, há evidência, graças a Deus. E podemos voltar para casa hoje, animados, encorajados, porque há sinais de crescimento. Sim, continuamos a falar, mas queremos crescer.
Sim, falamos, mas arrependemos dos nossos pecados e estamos a lutar pela santidade. Sim, falamos, mas amamos os nossos irmãos. E aquela pessoa que é esquisita, que não gostamos muito, estamos a fazer um esforço para amar. Estamos a orar diariamente para que nós possamos amar esta pessoa, para que Deus possa transformar os nossos corações. Mas se calhar há alguém ou aqui, ou no Zoom, ou que vai estar a ouvir isso depois, que está a sentir convencido do seu pecado e da sua hipocrisia. E se calhar mais ninguém sabe, mas tu sabes, que de facto não estás a viver de acordo com os mandamentos de Deus, que não estás a amar os teus irmãos, que não estás a acreditar no Deus da palavra. Para ti, não é tarde demais, nunca é tarde demais. Se tu falas com Deus em arrependimento e fé, Ele vai ter misericórdia, Ele vai te perdoar, Ele vai te transformar para que consigas obedecer a Deus, amar os teus irmãos e confessar o seu Filho. Então vamos orar, vamos tirar alguns momentos em silêncio, 30 segundos mais ou menos em silêncio, para examinar as nossas vidas, para examinar as evidências da nossa fé. E depois eu vou orar. Então, momentos de silêncio. Senhor Deus, nosso Pai, estamos muito conscientes do nosso pecado e das nossas falhas. Sabemos que não obedecemos os teus mandamentos plenamente, não amamos os nossos irmãos como devíamos amá-los. Temos ideias erradas sobre Jesus. Mas, Senhor, nós queremos te servir, queremos te glorificar com as nossas vidas. Senhor, obrigado que quando há evidência, mesmo se não há muita evidência, mas há evidência nas nossas vidas do crescimento espiritual. Obrigado que nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Obrigado, Senhor, pelo conforto que isso é, que não temos que preocupar, mas que podemos descansar em Ti. Obrigado, Senhor, por isso. Mas nós choramos também, Senhor, que Tu possas estar conosco, que Tu possas nos apoiar e fortalecer esta semana, que nós possamos reconhecer as áreas das nossas vidas em que não estamos a seguir-te, Senhor. Que Tu possas nos convencer dos nossos pecados e que Tu possas nos perdoar e transformar as nossas vidas, para que possamos e consigamos viver de acordo com o Evangelho, Senhor, de acordo com a vida de Jesus Cristo. Então, Senhor, ajuda-nos. Para quem está a ouvir, quem está aqui, Senhor, que está sentido convencido pelo fato que não está com Jesus, nós oramos que esta pessoa possa arrepender e crer, sabendo que Tu és bom e que Tu aceitas qualquer pessoa, seja o que for, se a pessoa está arrependido genuinamente, se a pessoa está a crer em Jesus. Então, Senhor, ajude-nos enquanto igreja para refletir estas verdades de uma maneira mais plena, Senhor, dia após dia, semana após semana. Então, estejas conosco, Senhor. Obrigado mais uma vez pelo Evangelho de graça. Obrigado, Senhor, que a nossa salvação não depende das nossas obras, mas sim depende das obras de Jesus Cristo, que veio e morreu por nós. Obrigado. Mas pedimos que Tu possas estar conosco e que possas transformar-nos, Senhor, agora e para sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.